Olá, meus queridos! Vamos continuar com as nossas histórias maravilhosas da Bíblia? Mas antes, eu quero dar um recadinho para você que está assistindo os nossos vídeos, está gostando e não se inscreveu no nosso canal. Eu quero pedir que você se inscreva, compartilhe, para que outras crianças e adolescentes possam aprender desse livro numa linguagem simples que eles possam entender. E eu quero também já agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal. O meu nome é Sônia, muito obrigado e que Deus possa abençoar cada um de vocês e também as suas famílias. E ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória, sempre. E agora, trazendo à memória nossa última história, Moisés, lá em Midian, ele tem uma nova família. Tem esposa, filhos, cunhadas, tem sogro. E enquanto isso, ele está lá em Midian, feliz com a sua família. Lá no Egito, o povo de Israel clama ao Senhor, porque o faraó cada vez está fazendo o povo sofrer mais, está judiando cada vez mais do povo. E Deus vai usar Moisés para poder salvar o povo do Egito. E o povo clamava, e a Bíblia diz que Deus, ele ouviu o clamor do povo. E eu vou ler para vocês um versículo da palavra de Deus que fala isso. Está em Êxodo, capítulo 6, versículo 5. E eu vou ler a parte A, só uma parte do versículo. Diz assim, Deus falando, ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. Então Deus está dizendo, eu ouvi o gemido, o choro, o clamor, a oração de Israel. Sabe, meu querido, fale também com Deus, porque Ele te ouve. Israel estava sofrendo e agora estava falando com Deus, buscando ao Senhor. E Deus ouviu a oração, o clamor de Israel. Fale com Deus, você também. Ele te ouve. Você está passando por dificuldade, alguma tribulação, alguma coisa que você está passando talvez em casa, algum problema com seus pais, seu pai pode estar desempregado, alguma enfermidade, ou na escola você está com alguma dificuldade, se tem um colega que está fazendo bullying com você, está provocando você, fale com seus pais, fale com Deus, Ele ouve você. Abre seu coração toda vez que você estiver triste, fale com Deus. Deus, Ele te ouve. Deus, Ele me ouve. Deus ouviu o clamor, o choro, o gemido da nação de Israel. Certo dia, Moisés estava levando o rebanho para pastorear, o rebanho do seu sogro, quando de repente ele viu uma árvore, uma sarça, pegando fogo. E ele olhou, ele achou aquilo estranho e ele pensou assim, que coisa, eu vou lá ver o que é. E quando Moisés estava se aproximando para ver o que era, ele ouviu uma voz, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que a sarça, a árvore, ela pegava fogo, mas não se queimava. Saía fogo dela, chamas ardentes, é chamada sarça ardente. E no meio do fogo, ali bem no meio, estava o Senhor, o anjo do Senhor. Mas Moisés, ele não viu o anjo do Senhor. Ele só via o fogo e a árvore não se queimava. Então ele foi se aproximar para ver o que era aquilo. Ele ficou curioso e ele falou, eu vou lá ver o que é isso. Quando de repente ele ouviu uma voz que disse para ele, Moisés, pare, não se aproxime, porque esse lugar é santo. Tire as suas sandálias, Moisés. Deus disse a Moisés, Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Deus, ele te ouve. Fale com ele. E Deus disse para Moisés, Moisés, você vai libertar o povo. Vou te dar poder para que você faça isso, porque Moisés, ele disse assim,
Mas como eu vou libertar o povo? Eu não sei nem falar direito. Como é que eu vou fazer isso? O povo não vai acreditar em mim. E Deus falou: você vai, você é esse homem, Moisés, e eu vou dar poder para que você possa fazer isso. Então Deus falou para Moisés: Moisés, olha aí a sua vara. O que é isso aí que está na sua mão? Ele falou: é uma vara. Ele falou: joga ela no chão. E quando Moisés jogou a vara no chão, a Bíblia diz que ela se transformou numa serpente. E a serpente, ela corria atrás de Moisés e Moisés corria dela. Depois, Deus ainda falou para Moisés: Moisés, pega a sua mão e coloca a sua mão aqui, ó, no peito. E Moisés colocou a mão. E a Bíblia diz que quando Moisés tirou a mão de Moisés estava branca, estava doente. E Deus falou assim: olha, Moisés, põe a mão de novo. E Moisés colocou de novo a mão. E quando ele tirou a mão estava boa, estava perfeita. Deus falou: olha, eles vão crer em você. Faraó vai crer em você quando vê esses sinais. E ainda assim, Moisés, se não acreditarem, você vai tocar, vai pegar a água, vai jogar na terra e a água vai se transformar em sangue. E Deus ainda falou para ele: Faraó, dessa vez, não vai acreditar em você. E você diga para ele que eu vou matar o primogênito dele também. Porque ele não vai crer, Moisés, naquilo que você vai fazer, nos sinais e nem nas palavras que você vai dizer para ele. Mas Moisés, ele ainda insistiu, ele falou assim: mas Senhor, como é que o povo vai crer em mim, Senhor? Não vão acreditar em mim, como é que eu vou fazer? Eu não sei falar direito. Ele ainda insistiu e Deus falou para ele assim: olha, o seu irmão Arão, eu vou mandar o seu irmão encontrar com você e eu vou falar contigo o que você deve falar. Você vai dizer para Arão e Arão vai dizer para o povo e Arão vai dizer para o faraó e você vai fazer os sinais. Assim, Moisés, ele voltou para casa, ele contou para o seu sogro falou para ele: Moisés, vai em paz. Ele disse para o sogro que ele tinha que ir para o Egito, porque Deus estava mandando ele ir para salvar o povo. E o sogro dele disse: vai em paz. E assim, a Bíblia, a palavra de Deus diz que Moisés, ele foi lá para o Egito. E quando Moisés ele está indo, Deus também tinha falado para Arão. Deus disse para Arão: Arão, vai encontrar com seu irmão. E Arão, ele vai. E eles se encontram. E a palavra de Deus diz que eles se abraçam, eles se beijam. Fazia já muitos anos que eles não se viam. Moisés, ele ficou lá em Midian muito tempo com aquela sua família. E agora ele estava voltando para o Egito, ele ia ver a sua família de novo, né? E que alegria de Moisés poder ver seu irmão Arão, que alegria de Arão poder ver seu irmão Moisés, saber que ele estava vivo, que agora ele tinha uma família, como eles estavam felizes. Que Deus maravilhoso deu essa alegria para o coração de Moisés e para o coração de Arão, os dois irmãos poderem se encontrar depois de tanto tempo. E aí Moisés começa a conversar com Arão e eles contam da vida deles e Moisés fala para Arão tudo que Deus havia falado para ele. E Deus já tinha falado para Arão também. E agora eles vão lá para o Egito, os dois. Eles vão falar com o povo. Deus falou para Moisés: você fala com os anciãos e o povo e faz os sinais, porque o povo vai crer em você, mas o faraó ainda não vai crer em você. E agora, Moisés e Arão, eles contam para o povo tudo aquilo que Deus havia falado, que Deus tinha dito, que ia libertar eles dali das mãos dos egípcios. Deus iria salvar Israel das mãos daquele faraó tão mau. O povo ficou muito feliz, o povo agradeceu, né? Que bênção, que coisa maravilhosa que Deus ia fazer. O povo acreditou e o povo adorou ao Senhor. O povo falou com Deus. Fale com Deus você também. Nunca se esqueça de falar com Deus. Lembra-se que Ele
Ele ouve você. Fale com ele. E agora, Moisés fez os sinais para que o povo acreditasse. Os anciãos estavam junto como Deus havia mandado, conforme Deus havia falado. Moisés e Arão fez. E aí, agora eles foram lá falar com o Faraó. E quando Moisés chegou lá e Arão e falou com o Faraó não acreditou, como Deus havia falado. Ele disse assim: quem é esse Deus para que eu deixe o povo ir? Quem é esse Deus? Ele disse assim, né? Quem é esse Senhor para que eu escute aquilo que ele está falando? Eu não conheço nenhum Senhor, nenhum Deus. Eu não vou deixar o povo ir. Olha só o que o Faraó está fazendo. E sabe o que ele fez? Aí ele mandou aumentar mais ainda o trabalho do povo. Começou a judiar mais do povo. Antes ele dava palha para o povo fazer os tijolos. E agora ele mandou que tirasse a palha. E ele disse assim, olha, o povo agora vai ter que pegar a palha, fazer o tijolo e trazer ainda de volta. Então o povo trabalhava demais, era judiado demais, eram açoitados também. E o povo esqueceu. Falou com Deus, Deus ouviu, Deus disse que ia libertar eles, mas eles já esqueceram e por causa do sofrimento, eles ficaram com raiva, ficaram zangados. Sabe com quem? Com Arão e com Moisés. E eles falaram assim, vocês vieram aqui para deixar o Faraó zangado com a gente? Para perturbar a nossa vida? Era como se eles tivessem dito assim, agora, isso que vocês fizeram aumentou o nosso sofrimento. Eles esqueceram que Deus prometeu que iria livrar eles da mão daquele Faraó, da mão dos egípcios. Eles esqueceram. Que você não esqueça, meu querido, que você se lembre, que você pode falar com Deus, que Ele vai te ouvir e pode vir lutas, mas lembre-se, você falou com Deus, confia em Deus. E o povo deixou de confiar naquele momento no Senhor. E eu fico pensando, Deus deve ter ficado muito triste com esse povo. Então Moisés, ele vai falar com Deus, porque o povo está zangado com Moisés e com Arão. Fale com Deus, ele te ouve, ele me ouve. E Moisés falou com Deus e Deus ouviu Moisés. E Deus falou para Moisés, Moisés, você vai ver as maravilhas que eu vou fazer. Você vai falar com o Faraó, você e Arão, e você vai ver, com a minha mão poderosa, eu vou libertar vocês das mãos dos egípcios. E eu vou levar vocês para aquela terra de vocês, a terra boa, a terra prometida, que eu havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó. Eu vou levar vocês de volta para aquela terra, como eu havia prometido. Moisés, ele creu no Senhor, né? E Moisés agora, ele vai falar novamente com o faraó. E agora, o que será que vai acontecer? Será que esse faraó vai crer e vai deixar o povo ir? Será que o faraó vai continuar aprisionando o povo e judiando mais do povo? O coração do faraó era muito mau. Sabe, meus queridos, eu fico pensando, nós também temos um coração assim. Um coração que faz coisas erradas, um coração que precisa pedir perdão ao Senhor. Talvez não um coração que queira matar como aquele faraó anterior, porque aquele lá já tinha morrido, agora era um novo faraó lá no Egito. Mas Deus, ele perdoa os nossos pecados, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Deus, ele perdoa o nosso pecado, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então você precisa falar com Deus. Sempre fale com Ele. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, fale com Deus, convida Ele para morar dentro do seu coração, entregue a sua vida na mão dEle. E se você já tem o Senhor Jesus no seu coração, fale com Ele, para que Ele
te ajude, te dê coragem, para que você possa falar do amor dele para as outras pessoas. E saiba, meus queridos, que Deus, ele ouve a oração de vocês. Falem com Deus. Nunca se esqueçam de falar com Ele. Ele ama vocês e você é um presente precioso para Ele. Fica com Deus, meu querido. Que Ele te abençoe, abençoe a sua família. E lembra-se, Ele te ama muito, 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 muito. Você é precioso para Ele. Beijo. Fica com Deus, que Ele te abençoe. Amém.